Será que existe vida pós-Enem? Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre a prova do Enem 2024, as minhas impressões sobre ela, o que eu achei sobre ela, o que eu achei do meu desempenho também em relação a isso. Esse vídeo está sendo feito por um convite da Filade. Vocês já conhecem a Filade é o cursinho online mais presencial do Brasil. Eu sou parceira deles faz alguns anos já e acredito muito na metodologia deles, na forma diferente que eles encaram o estudo como algo muito pessoal e por isso mesmo eles oferecem ferramentas que você não encontra em nenhum outro cursinho. Pelo menos não tão facilmente. E não com a mesma qualidade e experiência da Filade. Eu tenho vários vídeos falando sobre a plataforma, eu vou deixar todos eles nos cards pra vocês. Se vocês tiverem interesse, ela é um cursinho online de fato que tem um foco na individualização do estudo e num estudo muito humano, focado nas suas dificuldades, tanto de conteúdo quanto como pessoa mesmo. Vou deixar todas as informações sobre ela na descrição, alguns vídeos nos cards também, para caso você tenha interesse de adquirir ou de conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma, você poder se informar bem certinho sobre ela. Sem mais delongas, vamos falar sobre o Enem mesmo. Bom, gente, esse vídeo, ele tá sem roteiro. Eu literalmente me arrumei, sentei e vim gravar aqui pra vocês. Eu tô gravando ele na terça-feira, dia 12 de novembro. Vou começar pela prova do primeiro dia. Redação, linguagens e humanas. Gente, a minha prova é amarela. Qual que é a prova que vocês pegaram no primeiro dia? Qual que é a do segundo dia? Deixem aqui nos comentários pra gente interagir. Confesso que eu queria a prova rosa. No passado eu peguei as duas rosas, achei muito bonitinho. Mas enfim, eu tenho preconceito com a prova amarela, vocês sabiam? Eu tenho preconceito com a amarela e com a azul. Pra mim, elas sempre começam com as questões mais difíceis. Mas enfim. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre redação, o tema da redação. Então, sinceramente, eu não achei um tema muito difícil de desenvolver. Só que ao mesmo tempo, eu senti que fugiu muito do padrão Enem. Assim, no sentido de pegar recortes menores, sabe? Vocês sabem, né? Por exemplo, o Enem 2017, ele falou sobre a questão do desafio da educação dos surdos, né, no Brasil. Então, tipo, tinha a questão de desafios da educação e tudo mais, mas tinha a particularidade da questão dos surdos, né? E o Enem sempre fez essas abordagens, assim. Uma ou outra vez que ele pegou um tema um pouco mais amplo, por exemplo, das doenças mentais, mas mesmo assim tinha a particularidade do estigma, então você tinha que falar sobre o preconceito mesmo, então tinha esse recorte também. E eu achei, sinceramente, que o recorte desse ano foi bem mais amplo. Não estou reclamando, só falei que, de fato, ele fugiu do padrão do Enem. Eu senti, pelo menos. Mas, assim, eu gostei, de certa forma, assim, eu achei que era um tema tranquilo de argumentar, sabe? Não achei que fosse algo muito difícil. Acho que talvez seja um tema bem bom até para facilitar para os estudantes, né? Para pegar algo um pouco mais geral, porque o texto dissertativo argumentativo, ele não é tão fácil assim, ele tem suas particularidades, principalmente em relação à argumentação, para você fechar a argumentação bem bonitinha. Então, não é um gênero textual tão fácil de desenvolver, e dependendo do tema fica mais difícil ainda, né? Então, eu achei que o INEP foi parceiro, assim, foi gente boa. O que vocês acharam do tema? Eu, particularmente, gostei. Achei também que os textos motivadores, eles deram uma ajudada. Eu tô olhando aqui, tinha 6 textos motivadores, e até que tinha, assim, alguns meio pra te nortear bem em relação a isso. Eu, particularmente, gostei, pra dar várias ideias. Mas eu não usei muito eles, confesso, assim. Tipo, eu li só o tema e já fui fazer meu plano de texto e só depois que eu fui ler eles pra ver se não tinha nada que me levasse a tangenciar o tema. Mas eu não usei eles. Então, assim, gostei até que da redação, gostei da minha redação. No primeiro dia, foi a área que eu mais investi tempo. Até me custou um pouquinho nas provas, né, nas questões, mas eu vim trabalhando isso ao longo do ano de, tipo assim, claro, né, não dá pra ficar 4 horas na redação e 1h30 nas questões, mas eu investi o máximo em redação, tanto que foi a primeira coisa que eu fiz, eu só parei
quando eu tava muito cansada, mas era sempre a minha prioridade ali na prova. Só que, de fato, eu senti que eu demorei um pouquinho mais do que eu gostaria para desenvolver um plano de texto. Só que eu desenvolvi um plano de texto tão bem desenvolvido que na hora de passar pro rascunho eu não sofri tanto. Então foi muito bom isso. Eu não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam os meus vlogs, eu sempre falava que eu tinha bastante dificuldade, eu sempre tinha que reescrever várias coisas, e daí no rascunho do Enem acabava que eu reescrevia em cima das linhas, e daí ficava um negócio muito confuso, ficava horrível. Então eu trabalhei muito isso ao longo do ano, e eu gostei que eu consegui fazer, sabe? Eu senti que eu demorei mais que eu gostaria. Podia ter demorado um pouquinho menos pra fazer esse projeto de texto, porque eu meio que fiz, tipo, 2 projetos de texto, um esqueleto mesmo, assim, literalmente, só um esqueletinho aqui, ó, puxando as setinhas. E aí depois eu fiz esse daqui, que era, tipo, meio que quase com as frases prontas. Daí depois eu fiz o rascunho. Só que isso me ajudou bastante a não me perder na hora de passar limpo, sabe? Dando um spoiler pra vocês sobre o que eu falei, eu fiz causa-consequência. E aí, eu fiz que o D1, eu fiz a causa da atual falta de valorização da herança africana no Brasil. Era por conta da omissão do Estado em educação em relação a isso. A gente até tem, né, tipo, na escola, uma coisa ou outra, mas não é nada, querendo ou não, a gente deveria estudar tanto a questão cultural quanto a questão histórica mesmo, africana e afro-brasileira, da mesma forma como a gente estuda a questão europeia, né? Enfim, e aí eu falei sobre isso, né, sobre a causa ser isso, e como consequência eu coloquei a manutenção, né, de pensamentos do preconceito que gera o racismo estrutural no Brasil. O racismo como um todo, mas o racismo estrutural principalmente. Foi isso, assim, que eu falei. Aí, deixa eu ver o que eu coloquei como proposta. Como proposta, eu coloquei para eles colocarem com obrigatoriedade na BNCC a questão histórico e cultural africana e afro-brasileira. E aí, lá na introdução, eu falei sobre... Eu usei, tipo, meio que um repertório, só que, na verdade, assim, na introdução eu não me preocupo tanto em colocar repertório, sabe? Mas eu usei a questão do etnocentrismo e falei que, principalmente na época moderna, era muito comum, né, a questão do etnocentrismo, o eurocentrismo mesmo. E aí, lá embaixo, eu fechei com, tipo, a finalidade da finalidade ser encerrar esse etnocentrismo, sabe? Então, assim, sinceramente, eu gostei da minha redação. Eu tô com medo de estar gostando dela. Mas eu trabalhei tanto em redação esse ano. Eu realmente espero que dê certo, que eu consiga um 900 mais, que eu consiga, se Deus quiser, um 960, um 980, um 1000, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Vamos ver, né? Seja o que Deus quiser, eu fiz o que eu pude. Aí, em relação às outras 2 provas, né, linguagens e humanas, o que aconteceu? Eu foquei em redação e em humanas, porque a TRI de linguagens é péssima, e ao longo do ano eu percebi que quando eu fazia simulado de primeiro dia, eu funcionava muito bem fazendo humanas meio que direto, assim, batidão. Porque é uma prova mais tranquila, é uma prova menos cansativa, tem menos leitura, é mais objetiva e tal. Então, de fato, eu, depois da redação, fui para as de humanas. Depois de fazer as de língua estrangeira, né, que é sempre as primeiras que eu começo. Mas depois disso, eu fui para humanas. E assim, eu senti essa prova de humanas super cansativa, assim, em questão de interpretação. Eu senti que ela tava super... Como que eu posso dizer? Tinha várias alternativas que faziam sentido. E que eu me lembro que eu ficava assim, tipo, tá, mas depende, tipo, você me fez essa pergunta, mas depende, essa resposta faz sentido nesse quesito e essa resposta faz sentido naquele quesito. Só que era um depende que não é tão simples que nem a galera fala assim, ai, olha para enunciado, veja o que o enunciado quer. Tipo, não era tão simples assim, sabe? Eu senti essa prova de humanas que eles pesaram bastante nessa questão de interpretação, e uma interpretação difícil. Sinceramente, fiquei triste porque não tinha quase nada em conteúdo, tipo, conteúdo mesmo. Eu me lembro que eu estudei horrores pro primeiro dia, porque eu vim de algumas semanas aí pra Unicentro e tal, estudando mais, até o ano inteiro, né? Estudando mais pro segundo dia, então eu tava com medo do primeiro dia. E aí, nessas últimas semanas, eu investi super, assim, em história do Brasil. No vlog passado, não sei se vocês assistiram, mas eu peguei, tipo, no sábado, eu estudei história do Brasil, assim, a rodo, sabe? Pra revisar e tal. E, assim,
sabe? Cadê? Cadê o conteúdo? Eu sinto que eu fiz uma prova com 90 questões de interpretação. E foi isso. Tirando, tipo, uma ou outra que caiu, assim, de geografia também, gente. Tinha, tipo, acho que 2 questões de geografia que eram geografia, tipo, geografia, entendeu? Tudo bem, a gente sabe que geografia tem a parte humana, né? Achei pesada. Achei uma prova cansativa. Justamente por essa questão de muitas questões terem 2 ou 3 alternativas que faziam muito sentido, que dependia muito, sabe? E que você não conseguia achar qual que era o lado que o enunciado queria. E linguagens, eu tenho uma leve vontade de chorar pensando em linguagens. Porque o que aconteceu? A Amanda investiu muito tempo em redação. A Amanda investiu muito tempo, não muito tempo, né? Mas o resto ali do tempo em humanas. A Amanda dançou em linguagens. Então, assim, não é que a Amanda dançou em linguagens, mas teve algumas questões que eu nem consegui ler direito, sabe? Que, tipo, eu li, assim, por cima e tive que meio que chutar o que eu consegui encontrar ali. Não necessariamente chutar direto no gabarito por conta de tempo, mas é porque, assim, começa a chegar, tipo, meia hora, eu não consigo, me sobe uma ansiedade, eu não consigo mais prestar atenção e fazer as questões, sabe? E foi isso que aconteceu, ficaram algumas questões que era literalmente só interpretar, só que a minha ansiedade começa a me atacar num nível, assim, que eu fico num desespero, de parece que não vai dar tempo nem de marcar no gabarito, porque isso já aconteceu comigo uma vez. Eu traumatizei real, assim, sabe? Então eu não consigo focar em uma questão, sabe? E isso me atrapalhou em linguagens. Eu realmente tô com bastante medo do meu desempenho em linguagens, porque teve algumas questões que eu vi que eram textos não tão difíceis de interpretar e tal. Mesmo que eu fiz, né? Tipo, quando eu passei a primeira vez lá em linguagem, não deixei pra ver linguagens inteira no final. Mas assim, quando eu passei ali a primeira vez, eu vi que tinha alguns textos que a interpretação, tipo, eu classificaria como uma interpretação média, mas que dava pra fazer. Só que o que aconteceu? Eles ficaram muito pro final. E aí eu dancei. Mas assim, seja o que Deus quiser, sabe? Eu lembro que sempre que eu faço vestibular eu pergunto se o fiscal pode avisar faltando 5 minutos. Tem fiscal que avisa, tem fiscal que não avisa. Nenhum edital que eu já vi falava, ai, não pode, ou sim, pode, sabe? Então é muito de fiscal pra fiscal. E todas as provas que eu fiz, o fiscal sempre, não, beleza, a gente avisa, faltando 5 minutos. Porque o que acontece? Eles avisam lá de meia em meia hora, quando chega na última meia hora, eles avisam faltando 15 minutos, e depois é só no, tipo, parem de fazer a prova, acabou o tempo. Só que 15 minutos dá tempo de você fazer questão. 5 minutos dá tempo de você chutar a questão. Esse é o ponto. E aí, naquela minha ansiedade, tinha, tipo assim, umas 4 questões pra fazer ali. E eu pedi pra fiscal, e a fiscal falou que ela achava que ela não podia, então ela não ia fazer. Tudo bem, tipo, ela tava fazendo o trabalho dela, né? Depende muito de cada fiscal. Só que isso me ferrou também. E aí eu, tipo, fiz o mais rápido possível. Tipo, eu tentei fazer as questões, mas tentei não demorar tanto, porque já aconteceu de uma vez eu deixar, tipo, branco no gabarito. De, tipo, literalmente a fiscal chegar pra mim e falar, Amanda, acabou o tempo. E tinha questão em branco no gabarito. Foi um grande trauma meu, gente. Saí da prova chorando. Enfim. Só que aí o que aconteceu? A Amanda chutou no gabarito, né? Não literalmente direto no gabarito, mas eu chutei. Eu podia ter feito um pouquinho melhor essa questão. Sobrou tempo. Ficou lá a Amanda 5 minutos, quase 10 minutos esperando, porque tinha sobrado tempo. Então, assim, né? Mas essa é a minha impressão do primeiro dia de prova. Seja o que Deus quiser, que Deus abençoe essa prova. Eu não corrigi ainda, tá? Eu não vi número de acertos, nada. Eu vou deixar pra corrigir só com o oficial. E também, depois que eu fizer... Eu tenho uma prova agora nesse fim de semana, que é o UEL, dia 17 e 18 de novembro. E aí eu não quero corrigir o Enem antes disso pra eu poder focar na UEL, sabe? Porque caso seja muito ruim o meu desempenho, pra eu não desanimar, sabe? Então, vamos focar na UEL. Depois que passar o UEL, eu vou pegar uma semana ali de descanso. E aí eu corrijo. É isso, mas eu confesso, assim, tipo, eu estou feliz com o meu desempenho no primeiro dia? Estou. Só que a gente sempre queria fazer mais, né? Então, estou com medo de ter feito menos do que eu já estou sentindo que eu não fiz tanto. Deu pra entender? E essa é a sensação em relação também ao segundo dia. Minha prova do segundo dia é a cinza, que quebrou o tabu do azul e do amarelo, porque eu percebi que a cinza também começava difícil. Esse ano, de fato, eu senti que o segundo dia de prova tava pesado. Principalmente matemática.
Talvez eu seja levemente cancelada, e talvez eu me arrependa de falar isso, né? Porque pode ser que eu esteja achando que foi ok e depois eu veja que eu errei. Tomara que isso não aconteça, mas, né? Eu não achei Natureza tão ruim quanto eu vejo algumas pessoas falando que estava. Eu achei que física tava ruim. Tipo, caiu uma questão de óptica. Tipo, quando que caiu óptica nesse nível de, tipo, espelhos? Cara, que absurdo. Mas, assim, eu me assustei. Tipo, de umas coisas assim, vetores, eles pegaram muito pro lado de vetores, né? Assim, tipo, pra mim, até que foi ok, porque eu faço muito vestibular estadual, e os vestibulares estaduais, eles amam esse decoreba, assim, sabe? A UEPG é fã 100% de óptica, de vetor e tudo mais. Então, eu até não, tipo, não estranhei tanto. Só que fugiu bastante do padrão, né? Porque, assim, mesmo que a gente saiba que se você estuda pro Enem, você tem que estudar pra tudo e tal, ok? Mas o Enem tem um padrão de questão. E eu senti que em Natureza, esse ano, eles puxaram pra um padrão bem, assim, distante, sabe? Mas, tipo, não achei que ficou tão longe. Eu não me lembro qual ano que foi, mas eu lembro que teve um ano que eles pesaram horrores, assim, a de Natureza. Que foi, tipo, assustador. Esse ano tava, mas não tava tanto. Só que aí eles conseguiram compensar com matemática. Tipo assim, o que foi essa prova de matemática? Qual que foi o surto? Quem estava tão revoltado? O que nós, estudantes, fizemos para que a pessoa que fez essa prova e que selecionou essas questões, selecionasse essas questões? Porque assim, gente, tipo assim, ai, Amanda, você achou que a prova tava difícil? Não, eu não achei que a prova tava difícil. Eu achei que a prova tava cansativa pra um caramba. Assim, sem desculpa, sabe? Eu até brinquei no grupo, assim, tipo, estratégia de prova, sempre falam que é pra você pular as que são mais demoradas, não só as difíceis, né, mas as mais demoradas, fazer de cara as questões que são rapidinhas, fáceis e tal. Tinha 2, 3 no máximo, e olha lá, porque essa aqui de visualização, eu não vou nem mostrar porque eu tô com medo de estar errado isso daqui, mas aquela que do jogo virtual, não vou mostrar o que eu marquei, tá? Mas eu vou mostrar. Dá pra ver? Essa. Não tava fácil. Entendeu? Tipo assim, cadê as formiguinhas caminhando? Cadê? Entendeu, gente? Tinha também uma questão que encaixava muito mais em física, que era aquela da amplitude. Tipo assim, tudo bem, não achei difícil aquela questão, mas assim, estamos em matemática, amor. Sabe? Supera. Enfim, tipo assim, eu não achei que a prova tava difícil. Eu vi, assim, a maioria das questões. Eu não quero me achar, gente. Eu realmente não quero, tipo, me sentir aqui, sabe? Mas eu vi que, tipo, a maioria das questões eu conseguiria fazer. Eu estudei pra aquelas questões. Só que eu achei que eles pesaram muito, eles deixaram uma prova muito complexa, no sentido de tinha muita conta pra fazer, tinha muito porém em todas as questões, tinha um porém, tinha outro porém, tinha um pelo menos, que isso tornava mais demorado. Então, assim, pra você fazer em 5 horas, tipo, não dava, entendeu? Muita informação. Tendo em vista também que a parte de conta lá de Natureza não tava fácil. Tipo, óbvio, né? Tipo, sempre acontece. Tipo, é normal isso. Não tava esperando uma prova fácil. Só que, assim, as questões de circuito. Vocês acharam uma de circuito que tava fácil? Que tava, tipo assim, se você estudou circuito, pelo menos uma você vai conseguir fazer? Eu não achei. Porque até aquela da potência eu tô com medo de ter errado. Sabe? Então, assim, estequiometria, sempre tinha uma ou outra questão de estequiometria que se você fizesse com atenção você conseguia fazer. O que caralhos foi aquela questão do metano? Que eu fiquei ali, assim, chocada, porque eu amo estequiometria, eu gosto muito de estequiometria. Eu fico com raiva toda vez que eu não consigo fazer questão de estequiometria, porque eu gosto. Tipo, é um negócio assim, que se você pratica bastante e tal, você consegue. É um conteúdo chato, de você aprender, de você praticar. Mas depois vai embora, você se sente o rei fazendo. Só que eles conseguiram fazer a gente se sentir um lixo, entendeu? Porque eles pegaram os pior conteúdo e deixaram mais difícil. Eles pegaram pra um lado muito mais específico de vestibular, sabe? Esse ano eu senti que tava com uma cara... O segundo dia, né? Porque daí o primeiro dia eles fizeram aquela cagada.
né, que podiam ter colocado conteúdo. Tudo que eles não colocaram de conteúdo no primeiro dia, eles entrouxaram no segundo dia de natureza. E só em natureza, né, porque matemática não tinha basicamente conteúdo, era só faça 300 contas em 5 horas. Vamos ver se consegue. Porque, de fato, tipo, matemática, eu me lembro que eu estudei funções trigonométricas, que às vezes caía uma questão ou outra difícil, conseguia garantir. Sistemas, eu lembro que eu estudei pra fazer aqueles sistemas difíceis. O mais difícil que eles conseguiram fazer aqui, tipo, em relação a conteúdo, foi análise combinatória. Que daí eles meteram um monte, inclusive, de análise combinatória e probabilidade, que já não é um conteúdo fácil, né? É um conteúdo... Ai, eu tenho uma raiva de análise combinatória, vocês não têm noção. Aí eles meteram aqui, só que com um monte de porém. Por exemplo, a questão da senha. Tipo, tinha... Sabe? Ai, que ódio! Foi um surto. Eu realmente saí traumatizada dessa prova de matemática. Feliz, por quê? Porque eu estudei bastante esse ano. Estudei muita matemática, fiz muita questão de matemática. Nessa semana passada eu fiz 2 mini simulados de matemática, de ficar ali 2h30, 3 horas fazendo direto as 45 questões de matemática. Me ajudou bastante em relação ao cansaço. Só que pecamos pelo tempo, né? E não foi nem culpa minha, porque eu comecei a prova igual um flash, assim, tipo, fazendo só biologia, só as questões que eu tinha certeza. Nossa, eu pulei um monte de questão no começo, eu tava me sentindo super poderosa. Cheguei em matemática, que não tinha uma questão rápida pra fazer. Gente, que ódio. Enfim, e aí aconteceu de várias questões eu ter que chutar no gabarito. Daí, literalmente, chutar no gabarito, assim, de tipo... A única coisa que deu tempo de fazer é, tipo... abrir naquela questão, ver qual questão que era, pra ver se tinha alguma alternativa que eu já tinha achado que podia ser. Mas de resto, tipo, chutar direto no gabarito. De chutar assim, tipo, a passada foi B, então eu vou manter no B, sabe? Teve várias que eu tive que fazer isso. E fiquei bem triste, inclusive, porque eu investi muito tempo em matemática nesse ano. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tô triste... eu tô tentando me consolar e, assim, não é querer tirar a responsabilidade de mim. Eu sei que, querendo ou não, a gente tem que estar pronto, infelizmente, pra o que vier. Só que eu sei que, tipo, eu fiz a minha parte, entendeu? Eu estudei horrores esse ano. Horrores! Matemática e tudo mais. A federal, eu consegui fazer todas as questões da federal de matemática, que no ano passado foi muito difícil, eu não conseguia resolver aquela prova. Então eu consegui ver minha evolução, sabe? Mas... ai, gente, mesmo assim... fiquei triste, sabe? Tipo, triste pelo certo descaso. Porque foi uma prova bem diferente. Bem diferente, assim. Matemática... não, repito, não por... ai, não pode colocar questão difícil. Não. Mas no sentido de, tipo, pesaram muito em conta, sabe? Eu acho que uma prova que eles exigem 5 horas só pra você fazer 90 questões, sendo 45 questões de conta, não podia ser 45 questões com tanta conta assim. Com tanta particularidade dentro de cada conta, sabe? Mas, enfim, essa foi a minha opinião aí sobre o Enem desse ano. Sinceramente, eu estou neutra em relação a gostei, não gostei, porque, que nem eu falei pra vocês, eu até que gostei um pouco de natureza, mas matemática já tá me deixando preocupada, enfim, sabe? Isso tem sido bom pra eu literalmente entregar nas mãos de Deus e ver que, assim, eu estudei horrores esse ano e mesmo assim eu me sinto, tipo, à deriva de um resultado ruim, quem sabe? Então, de certa forma, isso tem, tipo, me aproximado um pouquinho mais até de Deus, no sentido de, tipo... não naquele sentido de, ai, estou me aproximando pra pedir, mas pra realmente ver o tanto que a gente é pequeno em relação às coisas, até em relação às coisas que a gente pode fazer, sabe? Então, assim, caso você esteja se sentindo como eu, tenta olhar por esse lado. Que eu tenho certeza que você também estudou muito, com certeza não estudou tudo que você gostaria de estudar, porque a gente sempre gostaria de estudar 150%, 200%, nunca é suficiente pra gente. Mas eu tenho certeza que você deu, sim, o seu melhor e muito mais que o seu melhor. Então,
Espero que você não esteja se culpando, espero que não esteja doendo. Se estiver doendo, eu espero que você melhore logo. Vai melhorar, tá? Pode ter certeza que uma hora ou outra passa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sejam legais nos comentários, caso vocês vão fazer comentários também. Eu me sinto meio exposta demais quando eu falo em relação a isso. Mas eu tenho gostado de compartilhar isso com vocês, sabe? Do meu jeito, mas eu tenho gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de conteúdo assim, de estudos, estude vlogs, dicas de estudo, produtividade, rotina e tudo mais, e não conhece meu canal ainda, dá uma olhadinha. E se você gostar do meu conteúdo que eu já gravei, de outros vídeos e tudo mais, aproveita e fica por aqui. Se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu mandar vídeo novo. Se você quiser me acompanhar ainda mais de pertinho, mas não tanto, porque eu também não posto tanto assim no Instagram, eu tento ser mais presente, mas sou uma pessoa, pode me seguir lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E é isso, então. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você esteja bem. Se você não estiver, receba meu abraço. Se você estiver, receba meu abraço também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!